E bem-vindos ao SLP Fatos Históricos Podcast, um espaço para refletirmos sobre os eventos mais marcantes que moldaram o Brasil e o mundo. No nosso episódio de estreia, vamos abordar um crime que paralisou o Brasil em 2002 e até hoje gera debates profundos. Hoje, vamos falar sobre o caso Richthofen. Na madrugada de 31 de outubro daquele ano, Manfred e Marisia von Richthofen foram brutalmente assassinados enquanto dormiam. O que torna esse crime tão impactante é que a filha do casal, Susanne von Richthofen, na época com 18 anos, foi acusada de ser a mentora do assassinato, planejando a morte dos próprios pais com a ajuda de seu namorado, Daniel Cravinhos, e o irmão dele, Christian Cravinhos. Neste episódio, nós vamos entender como esse crime aconteceu, quais foram as motivações e discutir os impactos psicológicos, sociais e judiciais que ele trouxe para o Brasil. A análise será completa e profunda, abordando desde as motivações até as repercussões para a justiça brasileira e para a própria sociedade. Vamos começar relembrando os detalhes do crime. Susanne von Richthofen e os irmãos Cravinhos planejaram o assassinato dos pais dela com frieza. A ideia era simular um roubo para desviar a atenção da polícia. Na noite de 31 de outubro, Susanne ajudou a abrir a casa para que os irmãos entrassem. Manfred e Marisia, que estavam dormindo, foram brutalmente atacados com barras de ferro. Após o crime, Susanne e Daniel tentaram criar um cenário de roubo e, horas depois, voltaram ao local, simulando surpresa ao descobrir o crime e o que teria motivado uma jovem a planejar o assassinato dos próprios pais. Investigadores e especialistas apontam que a motivação principal seria uma combinação de conflitos familiares, influência do relacionamento com Daniel e o desejo de controlar a fortuna da família. Esse aspecto gera uma das perguntas centrais deste episódio: o que leva uma pessoa a chegar a esse extremo? Agora vamos nos aprofundar na análise psicológica. Esse crime revelou uma complexa teia de conflitos familiares e questões emocionais. Diversos especialistas em psicologia forense analisaram o perfil de Susanne e sugeriram que ela apresentava traços de personalidade que podem incluir características de manipulação, distanciamento emocional e vulnerabilidade a influências externas. O envolvimento de Susanne com Daniel Cravinhos é visto como um dos elementos-chave para compreender o que aconteceu. Especialistas sugerem que o relacionamento abusivo, junto com as desavenças familiares, pode ter sido um ponto de ruptura. E isso nos leva a um questionamento importante. Como podemos identificar sinais de desequilíbrio emocional e psicológico em relações familiares? Pensando nisso, quero convidar você, ouvinte, a refletir sobre esses fatores. Até que ponto uma juventude marcada por conflitos ou por relacionamentos tóxicos pode afetar o julgamento e as escolhas de uma pessoa? O caso Richthofen também traz à tona o papel da mídia e o fascínio social por crimes. Desde o início, a cobertura da mídia foi extensa e, em muitos momentos, sensacionalista. O caso estampou capas de jornais, ocupou programas de televisão e se tornou um tema de interesse público. Alguns especialistas em comunicação apontam que a mídia, ao explorar o caso em detalhes, pode ter influenciado a forma como o público brasileiro percebeu e julgou o crime. E isso traz uma questão importante: até que ponto a mídia deve ter liberdade para explorar casos tão brutais, quando passa a haver uma romantização do crime? A repercussão desse caso foi tão intensa que ele inspirou obras de ficção, como os filmes A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Esses filmes geraram um debate sobre o que consideramos aceitável ou não na representação de crimes. Então, deixo mais uma pergunta para você. Até que ponto o interesse público e o entretenimento justificam a exposição de um crime como esse? Para encerrarmos a nossa análise, vamos falar sobre o sistema de justiça e a ressocialização dos condenados. Susanne e os irmãos Cravinhos foram condenados e, com o tempo, obtiveram progressões no regime de pena.
Em 2015, Suzane passou ao regime semiaberto e em 2022 ao regime aberto. A cada mudança, o caso voltou aos noticiários e reacendeu o debate sobre a eficácia da ressocialização no Brasil. Quando falamos de um crime tão brutal, é natural que surjam questionamentos sobre se a justiça foi de fato feita e até que ponto pessoas envolvidas em crimes graves podem realmente se reintegrar à sociedade. Vou deixar uma reflexão final para você. Até que ponto é viável a ressocialização de pessoas que cometeram crimes desse tipo? O sistema prisional atual é capaz de cumprir essa função? E como sociedade, estamos prontos para acolher pessoas que já cumpriram suas penas? Esse foi o episódio de estreia do SLP Fatos Históricos Podcast. Hoje, revivemos e analisamos o caso Richthofen, um crime que marcou o Brasil e nos trouxe reflexões sobre família, juventude, psicologia, mídia e justiça. Esperamos que você, ouvinte, tenha encontrado aqui informações para pensar mais a fundo sobre esses temas. Agradecemos por ter nos acompanhado até aqui e esperamos você no próximo episódio, onde traremos mais um evento histórico para discutir com profundidade e seriedade. Até lá, fique com essa reflexão. O que você pensa sobre o equilíbrio entre justiça, punição e reabilitação na nossa sociedade?